Boa tarde, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana nós estamos trabalhando as habilidades do currículo. E para abrilhantar essa aula, como essa aula tem muito a ver com o papo de ciências, eu trouxe aqui para nos acompanhar quem? A professora Ana Lu. Boa tarde, professora Karen. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bem aí com vocês? Boa tarde, professores. Boa tarde aos pais, para quem tá em casa. E só vou contar uma coisa para vocês, hein? Professora Karen ficou com inveja da nossa aula e veio trazer ciências para a língua portuguesa. Ó, tá só faltando a professora Aline aqui. Né, professora Karen? Com certeza, ó, me contagiou aquele papo de ciências e eu trouxe o papo de ciências aqui para as nossas aulas. Ele vai participar das nossas aulas de língua portuguesa só um pouquinho. Boa tarde a todos os familiares, boa tarde aos meus colegas professores. Então, como eu já falei, habilidades aí do currículo. Vamos ver o título na nossa aula e lembrando que os registros devem ser feitos no seu caderno. Então, ó, registrando experiência 2. Isso significa que já teve a 1. Teve a 1. E na 1, o que nós fizemos? Nada mais do que a experiência. Hoje nós vamos relembrar algumas experiências que nós fizemos na aula de ontem, para então poder continuar aí os nossos registros, certo? Combinado. Então vamos lá. Então, relembrando as experiências, nós fizemos experiências aí, ó, de misturas homogêneas, certo? Ah, professora Karen, tenho certeza que todos eles acertaram, porque já trabalhamos mistura nesse bimestre. Com certeza. Então eu tenho certeza que a galerinha aí acertou todas e claro que acertaram no relatório, né, no seu relato de registrando, né, a experiência, porque já fizeram comigo. Muito bem. Então, assim, nós fizemos ontem a experiência e fizemos o nosso registro. Hoje nós não vamos registrar, porque nós já registramos ontem. Hoje nós vamos fazer correção do texto. Mas para isso nós vamos relembrar as experiências. Então nós temos aqui vinagre, temos açúcar, temos água. Esses aqui são para fazer os experimentos. Temos o corante e temos o sal. Sim. Então, eu baguncei mesmo a sua aula. O primeiro aqui é água com açúcar. Então, nós temos que pegar a água, vou colocar ele aqui para frente, e o açúcar. Muito bem. Certo? Certo. E nós misturamos. Tchan, 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 tchan. Você mistura aí pra gente? Misturo. Se eu derrubar, você vai ficar bravo? Não. Ah, então tá. Tranquilo. Pode continuar mexendo? Pode continuar mexendo. Se furar o copo. Não fura, não. E aí, o que acontece? Nós percebemos que a mistura se torna homogênea. Ou seja, de verdade, gente, aí, hein? Bom. Tem uma única fase. Sim. Depois que ocorre essa mistura, nós não conseguimos definir mais o que é a água. Sim. E o que é o açúcar. E também não adianta mais filtrar a mistura, viu, professora Karen? Porque não dá mais para separar. Não tem como mais, né? Não. E o aspecto dela, ó. Ele fica meio turvo. Deixa eu virar. Pessoal, olha, pro Ana Lúcia, pra direita e esquerda, precisa da professora Aline. Mas não conseguimos achar, né? Não, olha lá, misturou tudo, pro. Vamos ver o próximo? Vamos. Pode deixar o palitinho aqui, não Você tem quer que eu problema deixe? não. Temos outro palitinho. Agora, água com Sal. sal. Cadê o O sal? sal tá aí pertinho de você. Você coloca o Posso sal? pôr? Sim, Pode pôr de verdade mesmo, professora Karen? de verdade. Ah, mas a Achou galerinha... que já tá bom A galerinha lá em casa... pra você mexer. Faz comida, né, pro? Faz miojo, assim. Será? Ah, eu tenho certeza. Na verdade, até, né, galerinha da escola, quando chega em casa, morrendo de fome, eles fazem as misturas. Sim. E, professora Karen? Tá ficando branco. É leite? Fica com aspecto de leite, né? Fica, né? Ó lá. Mas é a água e o sal. É a água e o sal. E acontece a mesma coisa com a mistura aqui de água e açúcar. Exatamente. Misturou, Ó, não tem misturou. como eu Não tem encontrar como, ó. mais Não dá pra separar. o sal ou a água. Não. Só que a água
Porque olhando Mudou ele de aqui, ó, cor. separado, eu tenho a água Isso. e tenho o sal. E aqui, ao centro, nós temos a junção dos dois, Água e sal. certo? Certo. Transformação química, né, Pro? Lembra? Sim. Teve uma Lembro mistura da com transformação química. Agora, água e vinagre. Temos a água. Bicarbonato. O bicarbonato não tem hoje, hein? Só porque eu queria ferver, pessoal. Então, água e o vinagre Tudo bem. Salada. fica meio... Pensar. Fica parecido com a cor do vinagre, né? Só Azeite. mais clarinho, né? Uhum. Tem como separar? Não. E apresenta uma única fase. Uma única fase. Não separa. separa mais. O pessoal faz E o salada em último casa. aqui para relembrar, água com corante. Vou roubar o corante da Pro. Ah, pra E aí o nossas- corante, dependendo da cor que você colocar, vai ficar da cor que você colocar, Você né? tem certeza que tem, professora Karen? Eu tenho, força aí. Aí, ó. Corante vermelho. Uau. Pra combinar com sua Natal. roupa. Pra combinar com o Natal. Natal. Aí, ó. Ho, ho, E ho. o corante... Mas eu queria ele aqui. Vamos lá? Temos nossos experimentos. Temos nossos experimentos. Todos com água. Corante Na aula... alimentício, esse ou corante Alimentício esse. alimentício? Na Então, aula nós fizemos também a mistura do leite com chocolate. Que eles gostam de tomar assim no café da manhã. adoram. E o que aconteceu com leite com chocolate? A mesma Misturou. coisa aqui. Eles ficaram lá com um único aspecto. Não tem como eu diferenciar depois que eu misturo o que é o leite, o que é o chocolate. Na verdade, Eles se tornam um só. isso, são substâncias solventes que a gente fala, né? Eles se dissolvem nos outros líquidos. Apesar de alguns serem, né, sólidos, serem poeirinhas em pó, como o chocolate. E eles se dissolvem, então eles são solventes, eles se dissolvem quando tem uma mistura. E aí nós conversamos que todas as vezes que as misturas se tornam assim, elas são chamadas de misturas homogêneas. Exatamente. Só que nessa aula, o que aconteceu? Uma criança escreveu o texto. E esse texto precisa ser revisado, porque, como nós já vimos, o processo de escrita. No processo de escrita, nós fizemos planejamento, realizamos a escrita e depois realizamos o quê? A revisão do texto. E hoje nós vamos fazer essa etapa, revisão do texto. Vocês vão ver que nosso texto vai ficar cheio de marcas aí, certo? Então, já para Podemos começar, tem um traço ali Tem. e... Tá faltando um título, Pro? Ela esqueceu do título, a criança. Esque- Precisamos construir um título. Essa criança não assistiu à aula de ciências, tenho certeza. Lembrando que nós vamos aqui trabalhar com a escrita de o texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica, vocês lembram quais são as características? Nós falamos um pouquinho na aula de ontem porque nós realizamos a escrita. Então, aqui nesse caso, nós vamos nos basear no nosso experimento, Sim, que foi o experimento aqui das nossas substâncias, certo? certo, combinado. Então, uma das formas de escrever o texto de divulgação científica é se basear em experimentos, que é o que nós fizemos. Primeira etapa, fizemos os experimentos, observamos. Baseando-se nas nossas observações, nós vamos escrever o nosso texto de divulgação científica. Ele tem uma linguagem clara, Sim, uma linguagem impessoal. Eu não posso me colocar. Nós escrevemos sempre em terceira pessoa. E também objetiva. exatamente. Clara, por quê? Porque no texto de divulgação científica nós não ficamos usando muitos termos técnicos. Nós usamos uma linguagem acessível ao público. O público que normalmente desconhece esse assunto. Esses termos técnicos fica lá para os cientistas, né? Na verdade, os termos técnicos a gente usa no texto científico mesmo, né? Texto a parte No artigo, bem né? ciência, no artigo, isso. O texto de divulgação científica é para ser acessível às pessoas, como eles chamam assim, de público leigo. Pessoas que desconhecem do assunto e queiram conhecer. Elas não precisam se inteirar de todos os termos técnicos. Ou o texto informativo científico, que aí ele permite, né, colocar os termos técnicos no texto, né, professora? Isso. Então, retomamos aí as características. O texto de divulgação científica normalmente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 3 etapas básicas.
E aí, aqui faltou o título. Faltou o título. Será que você tem a sugestão de um título para colocar nesse texto? Lembrando aí, ó, dos nossos experimentos. Um título que chame a atenção aí. Um texto, um título, vamos ver. Misturando tudo? Misturando tudo? Muito legal. Vamos colocar aqui então, ó, misturando tudo. Misturando tudo. Tudo. Então agora nós já temos um título. Já, perfeito. Vamos apresentar algumas substâncias que, quando misturadas, se integram. Para descobrir isso, realizamos experimentos e observamos os respectivos resultados. Mas, por outro lado, há substâncias que, quando misturadas, produzem reações, como demonstram o resultado da observação. Porque se tratava de uma observação. E essa mistura aí se relaciona ao quê? Aquela experiência que teve lá na aula de ciências, que o balão encheu, sabe? Que foi espetacular. Espetacular. Aquela experiência que era uma corrida, professora Karen. Não é dessa? Não, a outra tá aqui. Aquela que ela fez sujeira? É aquela lá mesmo. Isso, essa que faz sujeira. Essa que tem o bicarbonato, sabe? É aquela que eu falava, não suja, porque a professora não trouxe um refratário. É aquela mesma. Essa mesmo. Então temos aqui a introdução. Essa introdução ficou legal, né? Ficou. A criança escreveu bem legal. Ficou bem legal. Ficou ótimo. Certo? Então vamos continuar aí. Agora ela vai para o desenvolvimento. Como que ela desenvolveu o texto? Vamos ver. Professora Karen ficou bem diferente da nossa, né? Sim. Porque lá na nossa era bem séria, tinha que fazer aquela introdução de escrever todo o experimento, né? Sim, aqui Essa na ficou realidade. melhor. Como é uma escrita de criança, fica mais resumida, né? Uma linguagem mais acessível até para eles mesmo. Exatamente. E aí? Agora, ó, vou fazer aqui a leitura com vocês. E vão observando aí o que nós precisamos arrumar, o que nós precisamos revisar nesse texto. Tá bom. Misturamos os seguintes materiais: leite e chocolate, água e vinagre, água e sal, água e açúcar, água e corante, e obtivemos a mistura das substâncias, ou seja, elas se misturam tão perfeitamente que não podemos mais identificar qual é qual separadamente. Exemplificando, no caso da água e do vinagre, após o processo não há como saber o que é água e o que é vinagre, porque apresentam um só aspecto. Professora Tem Karen, algumas coisas aí que eu acho que a pessoa acabou se confundindo, né, a O criança? teclado tá com defeito. Tá precisando trocar. Não, então, porque assim, eles escrevem o texto e depois a gente faz a revisão, exatamente para consertar o que possíveis falhas, possíveis erros. Tem problema errar? Não. Não tem problema errar. Agora, precisamos revisar o texto antes da edição final, que é uma etapa muito importante, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, eu vou apagar a luz aqui e nós vamos identificar, então, essas coisas aí, certo? Certo. O que você acha que está errado aí, que nós precisamos arrumar? A professora Karen, eu acho que a gente precisa separar o leite e o chocolate. É verdade, a criança escreveu tudo junto, né? Verdade. Temos que separar. Eu vou colocar aqui, ó, o tracinho, As barrinhas. para saber que precisamos separar. São palavras diferentes. Aí, na realidade, são Exatamente. 3. São 3. E ficaram uma só. Então, nós vamos separar. Então, ó, leite e chocolate precisa separar. Perfeito. Só isso? Água e vinagre, pro Karen. Sabe o que eu acho que aconteceu? O quê? Como elas se tornaram com um único aspecto, a criança acabou se confundindo e juntou também as palavras. Ah, eu também tô achando que tem... a criança acha que tem mistura também na língua portuguesa. Tem mais, né? Tem água e sal. Então, temos aqui água e sal. Muito bem. Água e açúcar. Água e açúcar também. Isso. Água e corante. E a água e o corante, certo?
Perfeito. Então, precisamos separar todas essas palavras, certo? Não. Então, eu vou escrever aqui, ó, em cima. Por quê? Para não confundir. Chocolate. Muito bem. E aí, na revisão, o meu texto vai ficando com algumas marcas. Isso. Tem problema isso? Não. Não, não tem nenhum problema. Eu estou corrigindo o meu texto, não tem problema. Isso se chamam marcas de revisão mesmo. Aqui eu acho que nem vai caber tudo. Mas nós vamos tentar. Aí escreve embaixo. Eu vou escrever água e sal aqui, ó. Isso. Que aí vai ficando... Para vocês visualizarem direitinho como que fica. E na revisão do texto, vocês também podem fazer tudo isso. Muito bem. E o água e corante vai ficar aqui embaixo. Professora Karen, coloca o acento agudo no açúcar, por favor. Opa! Ele tava sumindo. Deixa eu pegar a borracha aqui. A caneta da professora Karen hoje tá doida, gente. Olha lá. Ela não quer pôr o acento no lugar certo. E Ajuda lá, corante. professora Karen. Muito bem. Tem mais alguma coisa aí? Não. Professora Karen tem. Tira o acento agudo de cima da letra C, por favor. Nossa, o que aconteceu? A sua caneta que não tá boa hoje. Vamos a lá. sua, porque a do estúdio tá boa. A do estúdio tá bom? É a sua Agora exclusivamente. No lugar certo. Vamos reler agora? Vamos. Ver se tá certinho, né? Exatamente. Misturamos os seguintes materiais: leite e chocolate, água e vinagre, água e sal, água e açúcar, água e corante. E obtivemos a mistura das substâncias, ou seja, elas se misturam tão perfeitamente que não podemos mais identificar qual é qual separadamente. Exemplificando no caso da água e do vinagre, após o processo não há como saber o que é água e o que é vinagre, porque apresentam um só aspecto. Pronto. Corrigido. Podemos prosseguir então? Prosseguindo. Então, ó, outras substâncias como o vinagre e o bicarbonato de sódio provocam uma reação que libera gás carbônico e tal reação química que faz com que o balão inserido na boca da garrafa se encha de ar. Vale ressaltar que isso ocorreu porque o gás estava comprimido na garrafa, ou seja, num recipiente fechado. Certo. E aí... E aí, professora Não Karen? tem palavras juntas aqui. Não tem, mas o que falta de acento... Tá faltando os acentos? Acentuação, professora Karen. Tá faltando. Então, vamos consertar agora Vamos. essa questão aí dos acentos, né? Vamos nós. Então, onde que começa aí já o primeiro? Substâncias. Substâncias precisa do acento aqui. Circunflexo, isso. O sódio, bicarbonato de sódio, acento Também agudo. precisa de um acento. Isso. Gás, professora. O gás também. Também, acento agudo. E o carbônico? Carbônico também, acento circunflexo. O reação precisa Nossa! de... Oi. E sabe o que é interessante? O quê? Que a criança que escreveu reação aqui, ó, Foi. corretamente. Escreveu. E aqui acabou esquecendo tanto aqui da cedilha quanto do tio, né? É. Mas eu acho que é porque, professora, ela está preocupada em produzir o texto primeiro. Por isso Verdade. que temos a revisão depois. Exatamente. Para trabalhar esses cuidados aí. Porque quando nós estamos escrevendo, às vezes na pressa que vem a ideia, né? Isso. Você escreve bem rapidinho e depois precisa rever o que você escreveu. Muito bem. Tem mais aí ainda? Balão. Falta o tio. Balão. Muito bem. E tem Lá mais. embaixo. O Tem gás mais lá um embaixo. gás, né? Tem. Lá na penúltima linha. Gás. Pronto, professora. Agora ficou certo. Vamos reler, né? Vamos. Oh, mas aconteceu o que que aqui apagou? Fica Eu aí. falo que essa caneta é mágica. Tá com mágica mesmo. Então, ó, outras substâncias como o vinagre e o bicarbonato de sódio provocam uma reação que libera gás carbônico e tal reação química que faz com que o balão inserido na boca da garrafa se encha de ar.
Vale ressaltar que isso ocorreu porque o gás estava comprimido na garrafa, ou seja, num recipiente fechado. Perfeito. Então, vamos prosseguir. Podemos passar? Podemos. Então, ó, dessa forma, pode-se concluir quando misturamos duas ou mais substâncias e não conseguimos mais diferenciá-las, temos uma mistura homogênea, ou seja, uma solução que apresenta uma única fase. Contudo, há reações químicas produzidas pela mistura de substâncias, isto é, o fenômeno químico, que ocorre quando duas ou mais substâncias entram em contato, gerando ligações químicas que resultam em uma nova substância. Muito bem. Tá certinho aqui? Professora Karen, tá faltando pontuação nesse. E como que dá para perceber que tá faltando pontuação? Olha, Uma dica. uma dica. Tem umas letras maiúsculas sem pontuação antes. Ah, quando tem a letra maiúscula, isso indica que acabou uma frase. Acabou. E vai iniciar outra. Nós precisamos pontuar. Pontuar. Lá no fim do texto também, professora Karen, tá faltando ali, ó, se a gente for olhar bem, tá faltando, ó lá. Ó. Então, tá faltando ponto final aqui, certo? Muito bem. Porque aqui é a letra maiúscula, preciso terminar a minha frase. Isso. Aqui Lá também, na fase. Isso. terminou. Inicia. E temos ainda o último. O último. Só que Porque sabe acabou uma o coisa texto. que eu observei? O quê? Aqui no comecinho, tá um pouquinho esquisito. Ó, dessa forma, pode-se concluir quando misturamos. Eu acho que se eu colocar um que quando misturamos, Ah, melhora. fica melhor o entendimento, a compreensão do Fica texto, mais né? claro. Dá mais sentidos. Então, ó, Dá. pode-se concluir aqui, ó, fazer isso aqui para indicar que nós vamos escrever aqui, ó, que quando misturamos duas ou mais substâncias e não conseguimos mais diferenciá-las, ficou melhor, né? Ficou ótimo. Então você Professora relê essa Karen. parte aqui pra gente? Apagou o ponto final da homogênea, apagou o ponto final da fase e apagou o ponto final da substância. Socorro! A professora Karen tá fazendo mágica. Tá acontecendo mágica aqui. Tá. Vamos lá. Pode Vamos ler lá. agora. Pode. Quer que eu leia, professora? Sim, por favor. Dessa forma, pode-se concluir que, quando misturamos duas ou mais substâncias e não conseguimos mais diferenciá-las, temos uma mistura homogênea, ou seja, uma solução que apresenta uma única fase. Contudo, há reações químicas produzidas pela mistura de substâncias. Isto é, o fenômeno químico que ocorre quando duas ou mais substâncias entram em contato, gerando ligações químicas que resultam em uma nova substância. Tava vigiando a lousa pra ver se não ia apagar os pontos de novo. Muito não bem, sei que não mágica é essa. Pois é. Então, vamos lá. Bora nós? Síntese da nossa aula. Revisamos texto de divulgação científica. Então, chegamos aí ao final, conseguimos todas as etapas. Esse último slide era a Isso. conclusão do texto. Exatamente. Então- Mas tem uma outra dica, Pro. E agora eles têm que pegar o texto do jeito que tá aqui e passar limpo de novo, não é isso? Com certeza, nós fizemos a revisão. A edição final, o que que é? Passar a limpo. Como vocês viram aqui, ó. Vamos voltar lá. Vocês vão ver que nosso texto, ó, tem marcas aí. Tirando as marcas, né? Na outra página também, ó, temos marcas e temos mais ainda, o que é normal no processo de revisão do texto. Sim. Então, a edição final nada mais é do que você pegar uma folha novinha e passar tudo a limpo, certo? Certo. E pode ser no computador também? Pode ser no computador, Pode, não tem pode nenhum digitar. problema. Então, Aí quando for digitar tem que também prestar atenção para não esquecer nenhuma letrinha. O teclado às vezes confunde a gente. que Tem nem a umas sua caneta. pegadinhas. Que nem É a caneta mágica. mágica aqui agora. Então, exatamente. vamos lá, a E aí? habilidade de hoje. Olá, professores. Hora do print. EF04. Pode sai falar. na sua frente. EF04LP21B. Muito bem. Professora Ana Lu, muito obrigada Opa. pela sua participação nessa aula. Agradeço muito. Tô de rir. Você fez pegadinha. Não tinha tela de avaliação.
Pode falar que você fez pegadinha, porque o pessoal do quarto ano já te conhece. Não, na realidade. Ela não me contou que não Na tinha realidade, tela de nós avaliação. estamos num estúdio novo, né? Por isso É mesmo, que professora? Nós nem apresentamos o estúdio, né, gente? eu nem sabia disso também. A gente não tá lá na TVC, na TV Cultura. A gente tá aqui na EFAP. Hoje a gente conseguiu ficar aqui. Obrigada pela sua participação. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal!